Eu tenho 32 anos, fui vereador aqui em Franco da Rocha com 20 anos, disputei a eleição de prefeito em 2008, fui derrotado, fiquei em segundo lugar. Trabalhei com o deputado Vicente Cândido na Assembleia Legislativa, organizamos o PT aqui na cidade e disputamos a eleição em 2012. Fui eleito em 2012 prefeito e agora reeleito em 2016. Sou formado em comunicação social, casado e pai da Isadora, de 3 anos. Franco da Rocha é uma das cidades mais pobres do estado de São Paulo, né? E o nosso desafio no início aqui foi sempre de construir condições para que a prefeitura tivesse capacidade de apresentar projetos e tivesse capacidade de gestão para poder gerir essas parcerias, tanto o governo do estado como o governo federal, e atrair para cá investimentos que eram fundamentais para o desenvolvimento da cidade. E nesse período nós tivemos muito êxito, né? Em parceria com o governo federal, construímos 3 unidades básicas de saúde, construímos uma UPA 24 horas, trouxemos um ginásio de esporte, que é o Centro de Iniciação ao Esporte, em parceria com o Ministério do Esporte, que faz parte do legado olímpico, conseguimos aumentar recursos de custeio na área da saúde, fizemos 3 creches em parceria com o governo federal, 1.160 unidades habitacionais, além de colocar Franco da Rocha em vários programas na área da assistência social, na área da educação e na saúde também, de adequar a nossa legislação e os nossos programas para aumentar o custeio o repasse para custear todos os programas que nós fizemos. Por exemplo, na área da assistência e desenvolvimento social, fizemos um programa grande de busca ativa, quando nós assumimos a prefeitura de Franco da Rocha. Nós tínhamos 4.900 famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, hoje temos quase 7.500, um aumento de 40% no número de famílias beneficiadas. Isso garante renda para as famílias mais pobres da cidade e, evidentemente, recursos que estão aqui contribuindo para girar o nosso comércio. Primeiro, eu vejo com tristeza esse número. Eu gostaria de fazer parte de um grupo de companheiros e companheiras que conseguiram a eleição, assim como em 2012, que o PT elegeu, se não me engano, 63 prefeitos e pelo menos acho que 8 ou 9 na Grande São Paulo, né? Eu penso que essa eleição foi uma eleição difícil em todos os aspectos, principalmente para quem está no governo, né? Eu não penso que foi uma eleição difícil no aspecto do PT. Eu vou dizer para vocês, obviamente que o nosso partido hoje vive uma crise de imagem gravíssima, né? O resultado da eleição hoje nos impõe uma derrota que a gente precisa fazer uma grande reflexão e reorganizar as nossas ideias, as nossas ações, o nosso partido. Mas o que aconteceu na rua, no dia a dia, é que as pessoas votaram num candidato ou candidata que apresentava uma perspectiva de mudança quando a cidade está sendo mal administrada. E no caso de Franco da Rocha, uma cidade tem um governo com uma aprovação muito grande, essa questão partidária não contou para isso, para nos atrapalhar, vamos dizer assim. A gente hoje conseguiu construir com essas ações que nós fizemos em parceria tanto no governo do estado como no governo federal e também com os recursos da própria prefeitura, uma condição de aprovação muito importante, que traduziu na mudança da vida das pessoas, né? Você imaginar que nós mais do que dobramos as vagas em creche nesse período de 3 anos e meio. Nós aumentamos em 40% o número de beneficiados do Bolsa Família. Nós triplicamos o número de equipamentos esportivos na cidade. Fizemos 2 terminais de ônibus na cidade de 150 mil habitantes que não tinha nenhum, né? Conseguimos fazer 1.160 casas populares. Fizemos 4 unidades de saúde e uma UPA 24 horas. Nós fizemos um governo que mexeu com o cotidiano das pessoas, que tocou num sentimento que o cidadão franco-rochense, que é o orgulho que as pessoas não tinham muito pela cidade, uma cidade pobre, dormitório da Grande São Paulo. Eu acho que isso é o que fez com que nós tivéssemos essa votação histórica na cidade, muito importante, e é o que certamente vai nos dar mais força e determinação para continuar trabalhando para melhorar o bem-estar de vida dos franco-rochenses. A dificuldade que Franco da Rocha enfrenta com as enchentes é uma dificuldade histórica, né? Não é a primeira vez que ocorreu o fato que ocorreu agora em 2016, que foi o fato da Sabesp ter aberto
as comportas e ter alagado a cidade num período de chuva intensa, né? Que pese nós tenhamos feito nos últimos 3 anos e meio um conjunto grande de obras para amenizar o impacto das cheias, não foi suficiente para poder impedir aquela cheia de 2016, que causou um grande prejuízo para a cidade, mesmo do ponto de vista material, mas também do ponto de vista do sentimento, né? É duro para um cidadão acordar e ver na televisão em rede nacional a cidade, as principais regiões da cidade debaixo d'água. Mas eu creio que a gente conseguiu naquele momento, com a contribuição na época da presidente Dilma, que esteve aqui na cidade prestando solidariedade e contribuindo nos esforços de retomada da cidade no dia a dia, também do governador do estado, enfim, criar um grande movimento de solidariedade. Nós conseguimos limpar a cidade em tempo recorde, recuperar as escolas que foram danificadas, transferir as famílias que foram prejudicadas, saíram de casa para conjuntos habitacionais que a gente estava no processo de construção, evidentemente. Então essa questão foi uma prova de superação que o governo teve aqui no seu dia a dia, que mesmo diante de uma dificuldade daquele tamanho, nós conseguimos nos superar, dar unidade na cidade e recuperar ela em tempo recorde. Franco da Rocha tem, para ser mais exato, de 8 a 9% da população hoje encarcerada, né? Isso já é um problema, evidentemente. Por exemplo, toda essa população usa o nosso sistema público de saúde. Isso onera, principalmente a prefeitura no que se refere à atenção básica em saúde pública. Também isso acaba atraindo para cá algum certo grau de organização do crime, porque os detentos vêm com suas famílias, eles saem dos presídios no regime semiaberto. A gente tem um grande presídio em regime semiaberto aqui, e em época de induto, por exemplo, eles acabam não voltando e cometendo crimes, enfim. Mas é bom lembrar que nenhuma dessas unidades foram instaladas durante o meu governo e nem quando o PT administrou a prefeitura entre 93 e 96, né? Foram instaladas, ao contrário dessa análise, em momentos em que o PSDB ou o Partido dos Aliados governaram a cidade. Acho que por uma condição de submissão ao governo, inclusive, permitiram que se instalassem essas unidades na cidade. O que nós fizemos foi cobrar do Estado algumas contrapartidas, principalmente na área da saúde, né? Nós, em parceria com o Estado, ele financia e a gente organiza o atendimento. A gente estabeleceu aqui, nas 10 unidades prisionais que nós temos, equipes de saúde que atendem o cidadão privado de liberdade dentro da unidade prisional. Isso faz com que o nosso trabalho seja mais efetivo. Isso permite com que o número de saídas que o cidadão tem que sair do presídio para ser atendido numa unidade diminui, tendo um risco menor de segurança pública e desonera o nosso sistema local, né? Essa é uma parceria que nós construímos com a Secretaria de Administração Penitenciária e de Saúde, que é a primeira contrapartida paga pelo Estado para o município por conta da instalação dessas unidades, que foi estabelecido no ano de 2014, que contribuiu muito para a gente melhorar os nossos índices e o nosso financiamento da saúde em Franco da Rocha. No início, ainda o ministro era o ministro Alexandre Padilha, estivemos em Brasília e a gente procurou organizar todo o sistema público local baseado naquilo que o Ministério montou de atendimento. Tanto o atendimento de urgência e emergência, atenção básica, atendimento na área de psiquiatria, enfim. Então, a gente conseguiu não só recursos para investimento em novos equipamentos, mas também de custeio, porque a gente adequou o nosso sistema de maneira vertical àquilo que o SUS orienta como ação organizada no nosso sistema. Por exemplo, nós tínhamos 15% da população atendida pelo Programa de Saúde da Família. Hoje temos 85%, né? Então a gente não tinha CAPS, agora tem. Vamos inaugurar agora no final do ano um CAPS infantil. Conseguimos reformar todas as nossas unidades básicas, equipamentos novos em todas elas. Constituímos aqui uma política de castração dos animais, não se refere exatamente ao atendimento em saúde pública do ser humano, mas à medida em que a gente controla a população de cães e gatos na cidade, a gente humaniza, evidentemente, a gente cria uma situação melhor para tratar dos animais domésticos, mas vai diminuindo aos poucos a população de rua e possíveis doenças transmitidas por uma população grande e desorganizada nesta área. Fizemos uma UPA
24 horas. Buscamos no governo do estado essa parceria para que eles nos compensassem por conta de ter uma população privada de liberdade muito grande na cidade, e isso onerava o nosso sistema. Para o futuro, tem muitos desafios ainda, né? Nós ainda temos um gargalo muito grande na área de especialidades médicas, coisa que o governo federal nem o governo do estado apresentaram alternativas para Franco da Rocha e região, que a gente busca trazer para cá uma AME, né? E o sonho da cidade, que não tem ainda uma maternidade pública. Hoje, Franco da Rocha é atendido uma maternidade do estado, que fica localizada no município de Caieiras, e o pior, porque essa maternidade no passado ficava em Franco da Rocha, a gente perdeu esse equipamento para o município vizinho. Então a população toda se mobiliza nesse sentido para poder ter uma maternidade na cidade e dar atendimento digno às mulheres e às crianças que nascem aqui em Franco da Rocha. Nós pegamos a prefeitura com 1.700 crianças matriculadas na creche, ou seja, no ensino infantil de 0 a 3 anos. E 73% das crianças de 3 a 6 anos matriculadas no ensino infantil. Hoje, nós fizemos um grande plano de reforma e ampliação de escolas e construção de 9 unidades. O que nos possibilitou matricular de 1.700, pulamos para 3.700 crianças matriculadas em creche, e até o final do ano a gente matricula 4.200. E as crianças de 3 a 6 anos, que já é uma obrigação constitucional atender 100%, a prefeitura hoje, que atendia 73%, atende a 100% da rede. Nós não tínhamos educação em tempo integral em Franco da Rocha. A gente instituiu isso nas 15 escolas de ensino fundamental que a cidade tem, e a gente atende em torno de 1.200 alunos de uma população matriculada em ensino fundamental na cidade em torno de 15 mil. Nós queremos poder agora no próximo governo zerar também a fila de vaga em creche. É importante dizer que a gente já atende hoje a meta estabelecida pelo PNDE para 2022, mas nós queremos aumentar para poder zerar a fila de vaga em creche nos próximos 4 anos. Para além disso, nós queremos poder ter um plano grande de ampliação e de construção de unidades escolares de ensino fundamental para nos possibilitar a ampliar o atendimento no ensino fundamental de escola em período integral. E trazer para Franco da Rocha, já está bem encaminhado com o Ministério, um polo da Universidade Aberta no Brasil para qualificar melhor os nossos professores e gestores nesta área. Desses 2 terminais novos que a gente fez na cidade, é bom dizer que ficam na área central, um de cada lado da cidade, porque a cidade é dividida pela linha férrea, né? Um deles nasceu pequeno, portanto, porque foram as condições de recurso naquele momento para fazer. Então a gente já está contratando um projeto executivo de um novo terminal ainda na área central, para aí sim preparar e organizar a cidade aí para o presente e também para o futuro. Mas Franco da Rocha também tem uma outra estação de trem que atende uma parcela importante da comunidade, que a gente também quer fazer um terminal de ônibus naquela região, que é na estação de Baltazar Fidelis, né? Para além disso, nós buscamos a parceria com a CPTM, chegamos até a assinar convênio para fazer a integração do ônibus e do trem. A CPTM voltou atrás no ano passado por a justificativa da escassez de recursos por conta da crise econômica. A prefeitura se dispôs a financiar a parte dela que cabia à prefeitura para fazer essa integração, e a gente quer agora nos próximos 4 anos buscar essa integração, que significa economia de dinheiro para o trabalhador e eficiência no sistema de transporte coletivo. Eu penso que tudo que nós realizamos na cidade, nós realizamos falando a verdade com as pessoas. Que não tem como resolver problemas de 70 anos em 3 anos. Portanto, nós pegamos o exemplo, inclusive, de São Bernardo. Fizemos aqui o PPA participativo, que é o plano plurianual da prefeitura que organiza o orçamento para 4 anos, e discutimos no primeiro ano de governo intensamente com a população, ouvindo opiniões, sugestões e dizendo para as pessoas a dificuldade que é o orçamento público e de alguns setores ou de alguns investimentos que a população gostaria do engessamento, porque a fonte de recursos para aquela determinada obra, investimento ou serviço é muito limitado no ponto de vista do país e das prioridades que ele estabeleceu até aqui. Isso foi fundamental. Primeiro, para que nós passássemos aquele primeiro ano de 2013, que foi um ano turbulento, de muitas manifestações, muita efervescência de discussão política, de críticas, enfim, e era um momento de começar a construir o nosso governo, onde nós tínhamos saído da urna bem votados, evidentemente. No entanto, a paciência das pessoas se esgotou muito rápido, porque naquele primeiro ano teve esse todo o processo de manifestações.
Essa discussão com a população nos garantiu não perdermos a identidade daquilo que nós assumimos de compromisso com a população, poder organizar a prefeitura, organizar as nossas finanças. Franco da Rocha era uma cidade endividada quando a gente assumiu, para que nós pudéssemos operar essas grandes transformações que a gente conseguiu mostrar para a cidade a partir de 2014, 15 e 16. Então eu penso que o prefeito hoje, que queira governar sem transparência, participação popular e franqueza com relação àquilo que é possível fazer com os recursos públicos, é impossível. Então eu acho que qualquer prefeito que foi forjado na ideia de construção do Partido dos Trabalhadores, nas ideias de discussão com a população, de participação, de distribuição de renda, tem muito mais vantagem se puder fazer um governo desta maneira. Até porque hoje todo prefeito é extremamente fiscalizado pela Câmara Municipal, Ministério Público, imprensa, redes sociais, os conselhos populares, enfim. Então, da nossa parte, nós não temos um porquê nos desviarmos desse caminho, de intensificar ainda mais as nossas pontes com a população, para fazer com que a participação da população no processo de decisão faça a diferença no processo dos investimentos públicos, que eles sejam mais claros, mais eficientes e de fato mexam para o bem com a vida das pessoas. Eu acho que a gente vê pela imprensa, e hoje a pauta da imprensa é dizer o tamanho da derrota que o PT teve nas eleições municipais, né? Eu penso que mais grave do que perder uma prefeitura, perder mandato de vereador, perder mandato de deputado, enfim, é porque o PT, no seu nascimento, na sua construção, não nasceu com mandato, não nasceu com prefeitura, não nasceu governando estado. É a derrota das nossas ideias. Eu acho que é essa reflexão que nós temos que fazer. Infelizmente, hoje o país vive um movimento de que as nossas ideias progressistas, as nossas ideias que garantiram a ascensão de milhões de trabalhadores da classe média, as nossas ideias que garantiram o acesso de milhões de miseráveis para o mercado de trabalho, as nossas ideias que garantiram a inserção de milhões de jovens nas universidades públicas e privadas do Brasil, elas infelizmente estão sendo derrotadas quando a gente faz a discussão política no conjunto da sociedade. Eu acho que o maior alerta que nós precisamos ter não é no número de prefeituras que nós vamos ter, mas sim na discussão com aquilo que nós defendemos como a sociedade ideal, uma sociedade mais justa, que distribua mais renda, mais solidária, menos violenta, né? com índices melhores de educação, com um atendimento público de saúde para todo mundo. A gente percebe, eu percebi muito durante a campanha eleitoral, pessoas questionando programas ou ação do Estado que antigamente era uma regra geral, vamos dizer assim. Por exemplo, pessoas questionando os Bolsa Família, né? Pessoas questionando a política de valorização do salário mínimo, pessoas questionando a ampliação do nosso sistema único de saúde. Eu acho que a reflexão tem que ser feita dessa maneira. Então eu espero governar Franco da Rocha nos próximos 4 anos, defendendo essas ideias que levaram o PT à presidência da República, que levaram o país a ter um grande processo de distribuição de renda e de transformação social no período em que nós governamos, aqui em Franco da Rocha, e esperar que a gente possa também influenciar aí as cidades vizinhas, o maior número de pessoas possíveis, de que as nossas ideias não são ultrapassadas e de que nós temos que fazer o debate político com cabeça erguida, né, para que a gente possa retomar esse processo de hegemonia na sociedade e poder continuar, em algum momento, governando o Brasil, o estado de São Paulo e mais cidades, para que a gente possa acentuar mais esse processo de mudança e transformação que a população brasileira precisa ainda. Para a militância petista, assim, eu não conheço um petista que teve na sua trajetória mais vitórias que derrotas. A gente sempre perdeu muito mais eleição do que ganhou. E nem por isso a gente deixou de ser petista, deixou os nossos ideais de lado, e sim, muito pelo contrário. Cada eleição serviu para que nós saíssemos mais fortalecidos para uma próxima. Então, eu já fui derrotado em eleições, já fui vitorioso, e o sentimento que eu tenho é de que, independente do resultado, sempre tem a luta de classe para a gente fazer, e é isso que nós temos que pautar a nossa ação política, se é dentro de uma prefeitura, se é no mandato de vereador, se é na militância social, enfim. Para Franco da Rocha, eu queria dizer que a votação
histórica como foi, nós tivemos aqui a maior votação da história da cidade, percentual e quantitativamente, da região inclusive, né? Isso me dá mais força e responsabilidade para continuar trabalhando e poder fazer um segundo governo melhor do que o primeiro, né? E nesse momento, acho que uma música que reflete um pouco o momento que a gente passa no país, eu queria já de uma geração mais jovem, né? Acho que o tempo não para do Cazuza, acho que lembra muito o que nós estamos vivendo aí, principalmente com os dias de terror no ponto de vista do absolutismo político e retrógrado que a gente corre o risco de viver nos próximos anos no Brasil. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para.